Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Amém? Nada façam por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, continua, meu Deus, a falar nos nossos corações nessa noite. Traz, Senhor Jesus, luz ao nosso entendimento. Traz cativo, Espírito Santo, o nosso entendimento diante da Tua palavra, que é inerrante, palavra essa que é eficaz, é eterna, palavra essa que é indestrutível, insolúvel. A Tua palavra, ela transcende todo o entendimento humano, mas que nós, nessa noite, venhamos compreender a profundidade da Tua palavra, e que nós saiamos daqui hoje transformados pelo poder que há nela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, o título desse sermão é: qual o combustível que te move? Eu estava pensando e lendo esse texto, e me veio esse título à mente: qual o combustível que te move? O que é um combustível, senão aquilo que move um objeto, né? Que tira um objeto da inércia. E quando nós falamos de combustível, logo nós pensamos nos combustíveis fósseis, que são os mais comuns aí, utilizados nos veículos, e diesel, gasolina e etanol. Sabemos que tem outros combustíveis e o mundo caminha para uma energia renovável, e nós estamos vendo o avanço aí da tecnologia, e outros combustíveis estão chegando no mercado. Mas quando nós falamos em combustível, logo nós pensamos nesses três. São os três mais utilizados aí no mundo. E aí eu pergunto para você: qual é o combustível que te move? Por que eu faço essa pergunta para você? E eu não quero falar aqui nessa noite de gasolina, álcool, etanol, né? Ou diesel. Mas eu quero falar de sentimento. Eu quero conversar um pouquinho com você, porque às vezes você pode estar sendo movido por um sentimento negativo, ou vários sentimentos negativos. E a combustão do seu coração tem sido uma combustão, um fogo estranho. O fogo do seu coração, talvez que está ardendo, seja um fogo estranho. Está te movendo, está te tirando da inércia. Talvez você está alcançando seus objetivos, mas esse combustível é nocivo. Esse combustível é corrosivo. Esse combustível é prejudicial. Ele polui não só você mesmo, mas também todos aqueles que estão à sua volta. Infelizmente, muitas pessoas têm cultivado em suas vidas, em seus corações, esses sentimentos negativos que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. E por conta disso, essas pessoas trazem não só para dentro de si, mas para dentro dos seus lares, das suas famílias, do seu próprio casamento, até mesmo do seu local de trabalho, contenda e vanglória. Esses são os combustíveis que eu quero conversar com você. Contenda e vanglória. Tudo que fazem, ou tudo que essas pessoas fazem, o fazem através de contenda e de vanglória. Talvez na sua versão, a contenda esteja aí partidarismo. Partidarismo. E nós estamos caminhando para um momento na nossa nação, onde o partidarismo é algo extremo. E o apóstolo Paulo, ao conversar com a igreja, ele condena o partidarismo dentro da igreja. A igreja não é lugar para partidarismo. É óbvio, como disse o filósofo já, que toda unanimidade é burra. A Bíblia não nos proíbe de pensar. A Bíblia não nos proíbe de discordar. A Bíblia não nos proíbe de questionar. Inclusive, eu questiono para crer. Eu não sou proibido de questionar, eu não sou proibido de pensar. Mas existem pessoas que estão inseridas dentro da igreja só para causar divisão, contenda, partidarismo. E isso sim, a Bíblia condena. A Bíblia condena com unhas e dentes o partidarismo dentro da igreja. A Bíblia condena a contenda dentro da igreja. Esses dois sentimentos, irmãos, eles são extremamente nocivos e perigosos. Por isso, a Bíblia os proíbe.
Por isso a Bíblia proíbe os cristãos, e o apóstolo Paulo, quando vai escrever para esta igreja, ele diz, e olha o que o texto diz, olha a amplitude do texto: nada façam por contenda ou por vanglória. Entenda que o apóstolo Paulo não disse não façam algumas coisas. Olha, eu vou mandar uma lista para vocês, e as que estiverem com um X assinalado, vocês não façam por contenda ou por vanglória. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo aqui generaliza tudo, e ele diz nada façam por contenda ou por vanglória. Note que o texto não está dizendo algumas coisas, mas absolutamente nada. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para nós: vocês estão proibidos de fazer qualquer coisa por contenda ou por vanglória. Ô irmãos, se nós levássemos a sério isso, seria tão mais fácil dentro de casa, no casamento, nos relacionamentos, seria tão mais fácil o nosso local de trabalho, o nosso convívio com outras pessoas. Nada façam por contenda ou por vanglória. Vocês estão proibidos de fazer isso. Mas por quê? E o que significa também? Em primeiro lugar, tudo aquilo que eu faço em contradição com o meu irmão, ou através de rixas, de orgulho próprio ou de ostentação própria, eu estou fazendo isso com contenda e com vanglória. Quando eu faço pensando em mim mesmo, em contradição com o meu irmão, em contradição com a palavra de Deus, para única e exclusivamente massagear o meu ego tão inflado, para ostentar aquilo que eu sei e o que eu sou, eu estou fazendo isso por contenda e por vanglória. E Cristo não gosta disso. Cristo não gosta. Isso é fazer por contenda e por vanglória. Independentemente da sua intenção, se o combustível for contenda e vanglória, o Senhor não vai receber a sua ação, mesmo que ela seja uma boa ação. Um exemplo prático aqui. Supondo que Deus toca no seu coração, e aí Deus fala para você: olha, você vê que tem uma família necessitada, que está precisando de um alimento, de uma roupa, de um cobertor, não sei, de alguma provisão. Aí você vai lá, providencia isso. Você compra o alimento, o cobertor, ou a roupa, e vai levar. E aí você vai fazer isso, já com o celular assim, sabe? Filmando, gravando, para massagear o seu próprio ego e postar e dizer: olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou caridoso. Deus não recebe. Mesmo que a sua atitude é boa, mas você está fazendo isso talvez não por contenda, para causar divisão, mas você está fazendo por uma glória que é vã, uma glória que não é sua. Então Deus não recebe aquilo que nós fazemos por contenda ou por vanglória, independente da intenção. Se o combustível for esse, o Senhor não vai receber. Nós precisamos entender que Cristo, ele veio ao mundo para nos ensinar um caminho mais excelente, um caminho melhor, um caminho mais alto. Ele veio ao mundo, e o próprio apóstolo Paulo diz, para destruir todas as barreiras que nos afastam dele. Cristo veio ao mundo para destruir toda a inimizade. O apóstolo João chega a dizer em 1 João 3,8 que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, nada mais do que obra do diabo do que a contenda e a vanglória. Infelizmente, esses sentimentos têm se infiltrado dentro da igreja e a corroído como um câncer. O apóstolo Paulo, então, ele traz uma proibição para a igreja. Qual é a proibição? Nada façam por contenda ou vanglória. Mas por que isso? Por que essa proibição? Nós já entendemos o que é contenda e vanglória. Mas assim como um combustível, nós sabemos o que é um combustível, né? Ao exemplo de gasolina, etanol e diesel. Mas quando nós olhamos e vamos ver um pouquinho mais a fundo, nós aprendemos que esses combustíveis, eles são fósseis. O que está por trás da contenda e da vanglória? E aí nós descobrimos que por trás da contenda e da vanglória está o orgulho. Ou seja, a contenda e a vanglória são frutos de um coração orgulhoso, de uma pessoa orgulhosa. Por trás da contenda e da vanglória está o orgulho, e tudo que é feito por contenda e vanglória é feito através
do orgulho, é obra do orgulho. E a Bíblia é clara em relação ao orgulho, sentimento, e também aos orgulhosos. O próprio Salomão, em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho precede a destruição. A pessoa que é orgulhosa, ela anda a um passo do abismo, a um passo de ser destruída. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Imagine só, meu irmão, você ser inimigo de Deus porque você é orgulhoso. Deus se opõe, Deus se levanta contra. Tudo que a pessoa vai fazer não dá certo. Se depender de Deus, não vai dar certo, porque Deus está em oposição a essa pessoa. E quando nós olhamos para esses sentimentos e vamos estudá-lo a fundo, nós chegamos então na base dele, e a base da contenda e vanglória é o orgulho. Deus, ele não recebe nada que for feito através do orgulho, muito contrário. A Bíblia, ela nos revela que nós devemos ter o mesmo sentimento em nós que houve também em Cristo. O mesmo sentimento. O orgulho coloca o cristão acima do outro. O orgulho nos faz pensar que somos melhores, que somos superiores. O orgulho nos coloca acima e, portanto, promove conflitos, partidarismo e contenda. É impossível conviver ou viver com uma pessoa que é orgulhosa sem conflitos, sem contenda, sem briga. Já a humildade nos coloca em uma posição de cuidado, em uma posição de serviço, de preocupação com as necessidades e com o interesse dos outros. Cristo nos ensinou isso ao lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. Imagine só, Jesus. Quem é maior do que Jesus? Ninguém. E enquanto discutiam entre eles quem era o maior, quem era o melhor, Jesus Cristo some da cena. Jesus Cristo vai até a cozinha, pega uma bacia com água, amarra um avental na sua cintura, e os discípulos estão lá discutindo quem é o maior, quem é o melhor, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. E Jesus então volta à sala, se ajoelha e começa a lavar os pés de um por um. A humildade nos coloca em uma posição de serviço, de preocupação com a necessidade e com o interesse dos outros. Esse sentimento deve ser o sentimento que vai mover a igreja. A humildade não nos rebaixa, irmãos. A humildade nos coloca mais perto de Deus. Cristo, o maior, dando uma lição, ensinando que o maior, se alguém quer ser maior, tem que servir, tem que ser servo. O orgulho coloca o cristão acima, a humildade coloca o cristão no lugar aonde ele deve estar. O orgulho não permite a unidade da igreja. E o apóstolo Paulo, quando começa a escrever todo esse capítulo 2, ele está falando sobre a unidade da igreja. Note aí o versículo 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. O apóstolo Paulo faz um apelo fraternal à igreja. É como se ele estivesse dizendo: pelo amor de Deus, se há algum louvor no que eu falei para vocês, se vocês aprenderam alguma coisa de mim, andem unidos. Tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo modo de agir, tenham o mesmo ânimo, tenham o mesmo amor. E o orgulho nos impede de andar unidos. O orgulho nos impede de andar juntos. O orgulho nos impede de pedir perdão. O orgulho nos impede de perdoar. O orgulho divide. A humildade, ela une. E nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. O orgulho não permite a unidade, mas ele promove a desunião. E aí muitas igrejas têm pregado unidade, mas na verdade o que elas vivem é a uniformidade. Eu falei, são pastores ditadores, né? Parecem o carinha lá da Coreia do Norte.
E aí, dentro da igreja, os homens só podem ter 2 ou 3 tipos de corte de cabelo, só podem usar um determinado tipo de roupa. As mulheres também, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E aí você chega na igreja e está todo mundo padronizado. Isso aí não é unidade, irmãos. Isso é uniformidade. Uniformidade. Mas a Bíblia exige de nós unidade. E o que é unidade? Olha aí para a sua mão. Vê se você tem um dedo do mesmo tamanho do outro. Olha para a sua mão. Depois abre a sua outra mão e coloca uma junto com a outra, e você vai ver que nem mesmo a outra mão, os dedos são do mesmo tamanho, mas eles estão conectados no mesmo corpo. Isso é unidade. É nós, com as nossas diferenças, com as nossas peculiaridades, com a nossa singularidade, caminhando unidos, conectados, ligados no corpo, que é a igreja do qual Cristo é o cabeça. Isso é unidade. É eu respeitar a diferença e o limite do meu irmão e ser suporte para ele, dizer: você e eu estou contigo. Você não está sozinho. Unidade é diferente, irmãos. É diferente de uniformidade. É diferente. A uniformidade gera um padrão, não que isso seja ruim, mas a unidade, ela promove que os diferentes consigam caminhar junto, conectados em Jesus Cristo. É impossível ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o mesmo ânimo, sendo dominados pelo orgulho. Por quê? Porque o orgulho promove contenda, partidarismo e vanglória. Como cristãos, nós devemos abandonar toda espécie de sentimentos facciosos, tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que traz divisão, nós devemos abandonar. Esses sentimentos que dividem e separam a igreja do Senhor não podem habitar no nosso coração. E você pode levar isso para dentro do seu casamento, você pode aplicar isso também na sua família. Tudo aquilo que divide, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que causa incômodo, nós devemos abandonar. Contenda e vanglória são 2 combustíveis que os ímpios usam. E talvez, irmãos, e eu não quero dizer que não são, porque são combustíveis poderosos. Homens e mulheres têm galgado fortunas, alcançado objetivos, tendo esse combustível no seu coração. Mas o coração arde com um fogo estranho e Deus não abençoa. E Deus não abençoa. Mas então, por isso nós devemos observar o que o texto nos diz. Porque o texto nos mostra um outro caminho. O mundo caminha com o sentimento de contenda e vanglória. Qual é o caminho que o Senhor nos apresenta? E o texto responde: mas por humildade. Nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A humildade, ela não nos rebaixa, nem tampouco nos torna superiores. A humildade, ela não nos faz menores, também não nos faz maiores. A humildade, meus irmãos, ela nos faz enxergar os outros, as outras pessoas, com um olhar diferente. Veja o que o texto diz. O texto continua dizendo: mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma pessoa humilde, uma pessoa que enche o tanque da sua alma com esse combustível, ela vai conseguir e vai sempre tentar enxergar o melhor nas outras pessoas. Nós aprendemos então a olhar com outros olhos. A humildade nos torna sábios diante dos olhos de Deus, mesmo que para a sociedade, para o mundo, nós venhamos ser tolos. A humildade não é ser menor. A humildade é se fazer menor. Lembra do exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos? Jesus não tinha ninguém, não existe ninguém maior do que ele, superior a ele. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse texto mesmo, que por ele ser humilde e obediente, ele recebeu um nome que está acima de todo nome no céu. Todos que estão no céu dobram os joelhos diante do nome de Jesus. Na terra, todos dobram os joelhos diante do nome de Jesus. E até mesmo embaixo da terra, todos dobram o joelho diante de Jesus. Ser humilde não é ser menor, é se fazer menor. É se fazer menor.
A humildade precisa habitar o nosso coração. É ser servo, mesmo tendo uma patente superior, uma patente maior. O combustível para mover o cristão e para mover a igreja tem que ser o mesmo combustível que movia o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade nos torna obedientes. A contenda e a vanglória, por sua vez, o orgulho, rebeldes. Eis aí a decisão que você precisa tomar. Um coração orgulhoso ou um coração humilde? Eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, que somente aqueles que têm um coração humilde entrarão no reino dos céus. Que habite em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai bendito, Pai de amor, te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Que essa palavra não caia no vazio, mas que produza no nosso coração frutos para a vida eterna. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.